nosso meio, meu Jesus, pois o Senhor se faz presente aqui. Aleluia, glória a Deus. Pelos olhos da fé contemplamos. Louvado seja Deus, o agir do Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor, renovando a nossa fé, trabalhando em cada coração, meu Pai, porque somente o Senhor sabe, aleluia, o que passa em cada coração, o que passa em cada mente, meu Pai. Seja o que for, meu Deus, aleluia. Pedindo o Senhor, meu Deus, fala comigo. Pedindo o Senhor, meu Deus, me prepara. Pedindo o Senhor, meu Deus, revela. Revela nesta noite o culto profundo, escondido. Revela em mim, meu Deus, aquilo que eu ainda não sei. Meu Deus, o Senhor sabe o que este irmão, o que esta irmã está pensando. Venha falar, meu Pai. Fala de uma maneira poderosa, porque o teu povo ouve, ó Pai. A tua igreja está pronta a receber a tua palavra. Toca no coração deste irmão que se encontra fraco e abatido na fé, para receber de ti esta palavra que fortalece, que verdadeiramente, meu Senhor, é alimento para a nossa alma, é renovo para o nosso espírito. Graças te damos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te agradeço, Jesus, aleluias. E as palmas que adoram o nome do Senhor, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Estamos alegres por estar mais uma vez aqui na casa do Senhor, né, irmãos? Estamos felizes, louvado seja Deus, aleluia, por mais uma oportunidade que Deus nos concedeu de estar aqui na tua presença, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Se nós for olhar com nossos olhos carnais, aleluia, nós vamos pensar assim como muitos, mas é um dia normal, é o costume de eu estar na igreja, louvado seja Deus, aleluia. Mas nós sabemos, irmãos, que não é costume, aleluia, Jesus. É o poder de Deus, é a necessidade que nós temos, aleluia, de estar na presença de Deus. É uma oportunidade, é um privilégio, aleluia, que Deus tem nos concedido de estar na sua presença, né, irmãos? Louvado seja Deus, aleluia, para nós glorificar, para nós exaltar o nome do Senhor, para nós reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e nos consertar, nos aperfeiçoar nos caminhos do Senhor, porque Jesus, ele está voltando, irmãos, né? Jesus, ele está voltando. Nós vemos aí tanto sinal, tantos acontecimentos, tantas pestes, tantas pragas, tantas enfermidades assolando o povo, louvado seja Deus, aleluia. Mas para muitos isso ainda não é o suficiente para se despertar, irmãos. É como a palavra de Deus diz, né? Muitos, louvado seja Deus, aleluia, ao invés de se arrepender e se consertar na presença de Deus, era murmurar, reclamar, né? Blasfemar de Deus, louvado seja Deus, aleluia. Mas nós que estamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, na presença de Deus temos que estar atentos, irmãos, e clamar por nós, olhar por nós mesmos, aleluia, e interceder a misericórdia de Deus para que essas almas se convertam enquanto é tempo, né? Antes que seja tarde demais, antes que muitos caiam na blasfêmia, louvado seja Deus, aleluia, e já não tem mais a oportunidade de arrependimento e de perdão, né, irmãos? Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus com os corinhos. Daqui a pouco nós vamos estar orando, glória a Deus, aleluia, e meditando na palavra de Deus, na qual o Senhor falará em nosso coração nesta noite, amém? Glória a Jesus, aleluia, Santo Deus de poder. Foi lá no alto monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. Quando ele descia do monte, não sabia que seu rosto brilhava, 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 o seu rosto brilhava. Foi lá no alto monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. Foi lá no alto monte Sinai
Moisés falava, uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Mais uma coisa estou sentindo aqui, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, eu sei que está. Deus está neste lugar, eu sei que está. O Espírito Santo nos revela que Deus está neste lugar. Vai operar neste lugar. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanimes com a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Se está desanimado é porque tu não tem fé. Quem crê em Jesus Cristo não tem medo da maré. A luta vem e passa. O que tu precisa, conta pra Jesus. Se o inimigo vier desanimar, dizendo que não podes lá no céu entrar, Cristo é o caminho que ao céu conduz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Este avivamento não pode parar, não pode parar, não pode parar. Foi Jesus quem deu, permanecerá, permanecerá e permanecerá. Nem meu pai, nem minha mãe poderá me impedir. Manda fogo, santifica-me, Senhor. O morrer para mim é viver, o morrer para mim é viver, o morrer para mim é viver, e o viver para mim é Cristo. Este avivamento não pode parar, não pode parar, não pode parar. Foi Jesus quem deu, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Nem meu pai, nem minha mãe poderá me impedir. Manda fogo, santifica no Senhor. O morrer para mim é viver, o morrer para mim é viver, o morrer para mim é viver, e o viver para mim é Cristo. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Vamos fazer um minutinho de oração, irmãos. Glória a Deus, vamos clamar a Deus pela sua misericórdia para com a nossa vida. Louvado seja Deus, aleluia. Para que o Senhor venha mover as suas mãos, aleluia, em prol da sua igreja aqui nesta noite, amém? Para que Deus venha mover as suas mãos e venha alcançar as almas neste momento, louvado seja Deus. Muitos que perecem, que sofrem, aleluia, que está sendo humilhado, que está passando por sofrimento, irmãos, louvado seja Deus. Situação que nós nem imaginamos, mas tem alma sofrendo nas garras de Satanás. Vamos orar para que Deus venha libertar, que Deus venha transformar, que Deus venha ter misericórdia. Aleluia, como diz esse corinho que nós acabamos de louvar, para que o avivamento do Senhor venha permanecer em nosso meio, em nossos corações. Porque nos dias que nós estamos vivendo, louvado seja Deus, se nós não buscar o azeite, se nós não buscar a unção, se nós não buscar reserva para a nossa lamparina, os dias mais que estão por vir, nós vamos acabar tropeçando, irmãos. Louvado seja Deus. Mas bem-aventurado é o homem e a mulher que o seu foco está em buscar a Deus.
que o seu foco está em buscar o azeite, buscar a unção, buscar o revestimento e as armaduras de Deus, para você poder combater contra as astucias do adversário, contra a sua vida mais para frente, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, graças damos ao Senhor aqui nesta noite, meu Pai, por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio que o Senhor nos concede, meu Deus, de estar aqui na Tua casa, que o Senhor nos concede, meu Deus, de estar aqui na Tua presença nesta noite. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, venha perdoar os nossos pecados, Senhor, venha perdoar as nossas falhas, nossas transgressões, as nossas ignorâncias, as nossas iniquidades, meu Pai. Se meu Deus e meu Senhor, pecados cometidos por gesto, obras, palavras, pensamentos e obra, pecados consciente ou inconsciente, meu Senhor, vai nos limpando, vai nos purificando, Senhor, vem nos lavando aqui nesta noite, meu Pai, para que a nossa oração, para que o nosso clamor venha subir até o Teu trono de graça, até o Teu trono de glória, meu Pai, nesta noite, porque a Tua palavra nos diz, meu Pai, que nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, mas há algo que se interfere, meu Pai, que se opõe diante do homem, diante do Senhor, causando divisão e separação, meu Pai, entre o homem e Deus. Meu Deus, se opõe diante do homem como barreira, impedindo a aproximação do Senhor. Deus, mas que o Senhor Jesus Cristo joga por terra essa barreira que é chamada pecado, Senhor. Joga por terra agora, meu Senhor, todo impedimento, todo levante do inimigo, que venhamos nos humilhar diante da onipotente mão do Senhor, reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e nos humilhar diante da Tua presença, porque diz a Tua palavra que aquele que se humilha, ele alcança a misericórdia do Senhor. Aquele que se humilha diante da Tua mão poderosa, aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele alcança a misericórdia, meu Pai. Senhor Jesus querido, Senhor Jesus maravilhoso, toda barreira que o Senhor vai repreendendo nesta noite, toca no coração desse irmão, dessa irmã, que venha haver a confissão aqui neste momento, que venha haver um arrependimento aqui nesta noite, que venha haver um quebrantamento de coração, meu Pai, para que a oração desse irmão, para que a oração dessa irmã, para que a oração desse jovem, para que a oração dessa criança não venha estar somente no teto, meu Pai, desta congregação, mas que venha subir diante do trono do Senhor, como brasas vivas diante do Teu altar, meu Pai. Manda fogo, meu Deus, manda fogo para consumir o pecado, para encher as nossas vidas, para trazer o avivamento, o despertamento, Senhor, no meio do Teu povo, da Tua igreja. Meu Deus, eis que os dias são maus, eis que os dias, meu Pai, difíceis, estão aí diante de todos na face da terra, meu Pai. Levanta os Teus escolhidos, levanta a Tua igreja com poder e autoridade, meu Pai, para combater contra o mundanismo pecaminoso, para combater contra a vaidade, contra a sensualidade dentro dos templos, dentro das congregações. Quantos têm se encovardado, têm se calado, porque têm temido a reação do homem, têm temido a reação da mulher, mas que o Senhor nos levanta com a autoridade do Teu divino Espírito Santo. Meu Deus, quantos têm se envergonhado de se portar decentemente como um servo de Deus, como uma serva de Deus. Quantos Satanás tem prendido, meu Pai, no pecado escondido, no pecado oculto. Quantos o diabo tem prendido na vaidade, quanto o diabo tem prendido, meu Pai, no desleixamento, de não perseverar, de não zelar pela doutrina do corpo, da alma e do Espírito. Quantas das vezes, meu Pai, muitos têm sido hipócritas consigo mesmo, diante das pessoas que terem uma aparência, meu Pai,
nesta noite. Estamos em poucos aqui nessa congregação, sim, meu Pai. Somos poucos, sim, meu Deus, aleluia. Mas o Senhor conhece o intento do coração de cada um. O Senhor conhece o propósito, meu Pai, do coração de cada um aqui nesta noite. Venha mover as tuas mãos, meu Pai, neste lugar. Que venha ver os sinais do Senhor. Deus, venha curar os que estão enfermos aqui nesta noite. Venha repreender as enfermidades malignas, as enfermidades físicas. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Desfaz as obras de macumbaria, as obras de feitiçaria, de voodoo, de magia negra, de candomblé, que foi feito contra a vida desta pessoa. Todo amarramento, Deus, todos guia que foi enviado e disfarçado de legião de boa vontade, mas está aí causando destruição, está tirando a paz, está colocando pesadelo, está destruindo a vida dessa pessoa. O Senhor te repreenda agora, Satanás. O sangue de Jesus Cristo te repreenda. Sai agora desta vida, sai agora desta casa. Você que tem amarrado essas almas para não se humilhar diante do Senhor, para não levantar a sua mão cansada e se firmar nos caminhos do Senhor agora. Vai queimando, meu Deus, vai queimando, meu Deus, vai queimando. É família de irmãos que estão aqui nesta noite, é esposo, é filho, é filha. Deus, envia o teu anjo agora. Saia, Satanás, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. A tua igreja te clama, meu Pai. Esse irmão, essa irmã te clama agora. Deus, quantas lágrimas foram derramadas por esta pessoa que está no pecado, por a família desse irmão, pela família desta irmã, Senhor. Contempla agora as lágrimas dos teus servos, meu Pai, e repreenda esse demônio tranca-rua que tem trancado a vida desta pessoa, que tem trancado a mente, o entendimento, para não compreenderem as verdades da tua palavra. Sai agora em nome de Jesus Cristo toda dureza de coração, toda incredulidade. Tira, Senhor, tira, Senhor, esse coração de pedra. Tira, meu Deus, dá um coração aquebrantado, dá um coração de carne. Senhor Jesus, o Senhor está voltando e muitos estão com seus braços cruzados, estão desviados da tua presença, estão desviados dos teus caminhos, Senhor. Esta alma está correndo risco, porque Satanás está, meu Pai, babando pela sua alma. Essa alma que foi comprada, não com dinheiro, Senhor, mas o teu sangue que foi vestido na cruz do Calvário. Sangue inocente, meu Deus, sangue poderoso, sangue virtuoso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, desperta a tua igreja para orar pelas almas perdidas, pelas suas parentelas. Desperta para buscar os dons do teu divino Espírito Santo. Desperta para receber o batismo, para buscar, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Prepara os irmãos para o batismo, prepara o Auricélio para descer as águas batismais. Prepara o irmão José, Senhor, para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus amado, venha dar visão, venha mostrar a tua perfeita vontade, porque assim o Senhor tem feito em nossa vida. Aperfeiçoa a vida de cada irmão, de cada irmã. Assim, meu Deus e meu Pai, como o Senhor mostrou que estava tirando as escamas dos olhos do irmão José, meu Pai, Senhor, e não demorou muito. Ele disse que sentiu do Senhor de não estar mais sem camisa. Continua operando, continua tocando, porque o Espírito Santo de Deus é que convence o homem e a mulher do pecado. Convença, meu Deus, convença, Senhor, converta, porque não resta mais tempo.
se aproxima. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, buscar a tua igreja. Senhor, desperta a Valdélia, tira todo impedimento, todo embaraço que está na mente daquela mulher, meu Pai. Liberta ela, Senhor. Liberta o Rafael, liberta a Daiane. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Repreenda todo espírito sepilintra. Queima todo espírito dos vícios, da bebida, das drogas, da prostituição. O sangue de Jesus tem poder. Liberta, meu Pai, o Alex. Liberta a minha família, a família dos meus irmãos, cada um aqui presente. Senhor, vem agir com tua mão poderosa. Haja com tua mão poderosa, haja com tua mão poderosa, Senhor. Meu Deus, o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nossa fortaleza, a quem nós clamaremos, a quem nós buscaremos por socorro, a quem nós imploramos a misericórdia, a quem, Senhor, a quem nós nos humilharemos, meu Pai, a quem nós nos prostramos, a quem nós adoramos. É o único Deus santo e verdadeiro que está na destra do Pai. Alabasteria, andalabaia. Ao grande Deus, ao grande Deus, ao grande Deus que está vestido de glória, ao grande Deus que está cercado de majestade, ao grande Deus, aleluia, que nos fez, aleluia, servo seu pela tua misericórdia, que do mundo tu nos tiraste, meu Deus, tiraste-nos da perdição e nos trouxeste para a tua maravilhosa luz. Não merecíamos, meu Pai, era tamanha a incredulidade do nosso coração, era tamanha a nossa rebeldia, mas o Senhor nos alcançou, meu Pai. Toda honra, toda glória, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Que caia por terra os levantes de Satanás, que venha cair por terra o levante do inimigo, que estremeça-se o inferno, mas o nome do Senhor será glorificado, o nome do Senhor permanecerá para sempre. Deus querido, ó Deus maravilhoso, nos ensina a te servir, meu Pai, nos ensina a te adorar em espírito e em verdade, Senhor, com toda a sinceridade do nosso coração. Meu Deus e meu Pai, fala conosco nesta noite, alimenta-nos com a tua palavra. A tua palavra é vida, meu Deus, a tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, Senhor. Nós somos Sebastião nas tuas mãos, dai força para ele, meu Pai, dai graça, Senhor, toca na vida dele, no coração dele, meu Pai, que ele venha ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, porque quando o homem tem um encontro com o Senhor, a sua vida é totalmente mudada, a sua vida é totalmente transformada. Tu és a paz, Senhor, tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu senão por Jesus. Tu és a porta, meu Pai, que conduz as ovelhas, tu és o bom pastor que deixa a tua vida por nós. Senhor, alcança as almas que está enfermo, que está doente nesta hora, enfermidade, sai agora em nome de Jesus Cristo, sai agora enfermidade do corpo de cada irmão, de cada irmã que está aqui presente, dos que também não estão aqui, mas a mão do Senhor já está operando, e viu o teu anjo da cura, meu Pai. Quantas pessoas têm sofrido com enfermidade, Satanás tem lançado seta, mas em nome de Jesus Cristo, hoje chegou a derrota de Satanás, em nome de Jesus Cristo. Deus com a espada de
se manifestou para desfazer as obras do diabo. Sai agora em nome de Jesus Cristo. Enfermidade na cabeça, enfermidade no coração, enfermidade nos olhos, na pele, no sangue, na coluna. Sai agora em nome de Jesus Cristo. Enfermidade na garganta, nos ouvidos. Queima, Jesus, queima essa enfermidade interna, na vesícula, na bexiga, nos rins, meu Pai. Vai queimando, vai queimando, vai queimando. Queima, 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 Senhor. Queima, 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 Jesus. Manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo. Manda fogo do alto. Espírito da morte, saia em nome de Jesus Cristo. Visita a Zenaide, meu Pai. Repreenda aquele espírito de morte que tem lutado contra a vida da Zenaide, meu Pai. Desperta ela para o conserto. Desperta ela, meu Pai, aleluia, para tomar uma posição de vaso diante da tua presença. Espírito Santo de Deus, toma o diácono Hilton em tuas mãos. Liberta os seus familiares, Senhor. Fala, meu Deus, em nosso coração. Renova, meu Deus, a nossa vida. Renova, meu Deus, a nossa força. Renova, meu Deus, o temor em nosso coração, meu Pai. Fala, meu Deus, conosco. Fala, meu Deus, em nosso coração. E dai-nos a vitória. Dai-nos a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. E amém, Jesus. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos permaneçam de pé. Vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação. Glória a Jesus. Em Mateus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 14, 22. Passagem bastante conhecida. Glória a Deus, aleluia. Mas quanto mais a gente conhece, mais Deus ele tem a revelar, né, irmãos? Porque não há limitação no poder de Deus. O poder de Deus vai além, aleluia, da nossa mentalidade. Santo Deus de poder. Aleluia, louvado seja Deus. Grande é o Senhor, meu Deus, em mistérios, meu Pai. Em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, a palavra de Deus diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda, e enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E já chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Aleluia, louvado seja Deus. Que palavra poderosa, irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Grande Deus de mistério. Irmãos, quantas das vezes, aleluia, louvado seja Deus. Às vezes você pode pensar, irmã Miriam, mas nós não estamos mais dentro de um barco. Irmãos, nós estamos no mundo, e o mundo tem as suas marés. Mundo a cada dia, louvado seja Deus, como diz a palavra do Senhor. No mundo vós tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós também vencereis. E essa palavra que nós lemos aqui nesta noite, louvado seja Deus, não é uma história,
não é um conto, não é algo imaginário que foi inventado, não. Foi algo que realmente aconteceu. Eu quero dizer para os irmãos aqui nesta noite, aleluia, que esse Jesus que parou o vento, que fez com que, aleluia, Jesus, o seu servo, andasse por cima da água, Ele é o mesmo Deus e tem o poder de fazer o milagre em nossa vida também. O seu poder é o mesmo, esse Jesus, Ele é o mesmo que está aqui nesta noite. Mas será possível, irmã Miriam, que esse Jesus que operou tão grandes milagres, será que Ele está presente nesta noite? Com tão poucas pessoas nessa congregação, em uma cidade como esta, louvado seja Deus, aleluia, com pessoas simples assim como nós. A palavra de Deus diz que aonde estiver 2 ou 3, com o seu coração voltado a Ele, Ele está presente. Aonde estiver 2 ou 3 com sinceridade no seu coração, buscando a Deus em espírito e em verdade, Ele está presente. E eu estou com meu coração sincero diante do Senhor. E se você também está com seu coração sincero, aleluia, com o coração de um verdadeiro adorador de Cristo Jesus, a sua presença é real aqui em nosso meio nesta noite. O seu poder, louvado seja Deus, é manifesto sobre nós aqui nesta noite. E aqui, como nós lemos a palavra do Senhor, que Jesus mandou os seus discípulos, louvado seja Deus, à parte Ele subiu para orar. E quando Ele voltou, o barco já estava bem no meio, né, irmãos? O vento foi jogando, louvado seja Deus, aleluia. E quando foi na vigília da noite, o Senhor Jesus aproximou-se dos seus discípulos por cima das águas. Já estava de noite, tudo escuro. E eles lá naquele barco, louvado seja Deus, e quando menos esperava, ó quem estava lá em cima das águas. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo, com todo o poder que Ele tem nas suas mãos, com toda a autoridade que Ele tem de operar em nossa vida também, louvado seja Deus. Ele estava lá por cima das águas, tão perto dos seus discípulos. E os seus discípulos não esperavam, louvado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes, louvado seja Deus, nós estamos em uma situação, louvado seja Deus, que nós pensamos, Senhor, mas será que eu estou só? Meu Deus, mas cadê teus sinais? Prova para mim, me mostra a tua presença, mas Deus está lá tão perto, louvado seja Deus, com o seu poder, aleluia, esperando a nossa fé, a nossa visão ser aberta, para nós contemplar o agir do Senhor em nossa vida. E os discípulos estavam lá e de repente Jesus chegou, louvado seja Deus, na quarta vigília da noite, se dirigiu caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustou, irmãos, né? O ser humano assustou, louvado seja Deus, aleluia, achando que seria um fantasma. Louvado seja o nome do Senhor. E gritavam com medo, louvado seja Deus. Porque, irmãos, no meio de água, que você só vê água, não tem mais nada. Você vê uma pessoa por cima das águas, irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. E pegaram os discípulos ali de surpresa. Louvado seja Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, se é tu, manda que eu venha e ter contigo sobre as águas. Pedro teve o desejo de experimentar, glória a Deus, aleluia, de participar daquele momento tão especial em ver Jesus por cima das águas. Tem muitas pessoas que criticam Pedro, mas Pedro afundou, mas tem muitos que não têm nem fé de querer ir ao encontro de Jesus. Pedro pelo menos teve a iniciativa, teve a coragem de colocar pelo menos seus pés no meio da imensidão de tanta água. Mas ele pôs o seu pé, porque quando ele falou: Senhor, se és tu, manda que eu venha ter contigo sobre as águas. E quando Pedro falou isso, Jesus falou: então vem. E a palavra de Deus diz que Pedro teve essa coragem, irmãos. E ele colocou o seu pé. E quando ele colocou o seu pé sobre as águas, louvado seja Deus, ele começou a ir na direção de Jesus também sobre as águas.
Porque, irmãos, o poder é de Deus, mas quando nós servimos a Deus, nós vivemos o milagre de Deus. O nosso Deus é um Deus poderoso, sim. O nosso Deus opera milagres, sim. Mas quando nós temos fé, quando nós confiamos, quando nós esperamos em Deus, nós passamos a viver um milagre. Nós passamos a viver o sobrenatural do Senhor. Quantos de nós temos um testemunho para contar? Ah, mas eu já passei por situação que não tinha como, mas aconteceu por quê? Porque o poder de Deus não tem limitação. O poder de Deus, ele é grande, ele é poderoso, ele é infinito, irmãos. Basta nós ter fé e confiar. Eu já vivi um milagre desse. Louvado seja Deus, aleluia. Quando eu engravidei do meu segundo filho, Micaías, quando eu fui ganhar ele no hospital, antes de eu saber que eu estava grávida, Deus já me falava que eu ia ficar grávida. Que eu já estava grávida, eu nem sabia. E o Senhor, sempre me mostrando a fúria do inimigo no decorrer da gestação inteira. Eu comecei a buscar a Deus porque o meu primeiro parto foi cesárea. Eu falei, o próximo, em nome de Jesus, vai ser normal. Ah, e você se deparou com muito vento, sim, muitas falâncias, muitas ondas, veio sim, não tem como, uma vez cesárea, sempre cesárea. E eu falei, não, em nome de Jesus eu vou ter normal. Porque para Deus não tem impossível, irmãos. Para Deus não tem impossível. Ai, mamina, mas como que eu vou pedir a Deus uma coisa se não tem lógica, se não tem como? Tem sim, se você tiver fé, tudo é possível para aquele que crê. Ah, mas como que eu vou mudar de vida? Como que eu vou ser um servo de Deus? Como que eu vou ser uma serva de Deus? Se tu tiveres fé, verás a glória de Deus. Se nós tivermos fé, irmãos, e as nossas obras nos acompanhar, porque assim como Pedro ele teve a fé, mas não ficou só dentro do barco. Deus, eu quero ir, eu tenho fé, não. Pedro falou, Senhor, manda que eu venha ter contigo. Deus falou, vem, e ele foi. Então é necessário nós ter fé e ação, irmãos, para ver o milagre de Deus. E quando eu fiz esse propósito com Deus, eu fiz campanha, propósito de oração, e eu criei que eu iria receber o meu milagre. E veio o vento, irmãos, veio sim, veio os levantes, veio as palavras contrárias, veio, o vento soprou, mas eu permaneci naquilo que eu tinha pedido a Deus. Porque tem muito crente que pede a Deus, mas não recebe, porque no meio do caminho o vento sopra e ele volta atrás. No meio do caminho ele fez um propósito com Deus. Quando chega lá nessa altura, o diabo tenta confundir a mente dele. Ele se embaraça, pensa numa coisa, pensa em outra e volta atrás. Mas o segredo do cristão está na perseverança. O seu segredo para você morar no céu está na sua perseverança. Ah, mas antigamente eu cria que não podia usar salto alto, eu cria que não podia usar saia curta, saia colada, blusa decotada, blusa colada, aleluia, com mangas cavadas, roupas modernas, vaidosas. Mas hoje em dia as coisas mudaram. Mas Deus, ele não muda. Se tu perseverares até o fim, tu serás salvo. Se você não perseverar, não tem como você alcançar a salvação. A justiça que tu cometestes antes não vai interferir se você voltar atrás. O Senhor não tem prazer naquele que volta atrás. E eu determinei comigo porque eu cria na oração que eu tinha feito. Eu cria no poder de meu Deus. Porque se Deus falou, se tiveres fé, receberás. Então não tem como não acontecer. Porque aquele que confia no Senhor será como os montes de Sião que nunca se abala. Se eu cresce e eu não tivesse normal diante de toda a minha fé, eu ia ficar abalada. Mas a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela não falha. Aleluia, louvado seja Deus. E eu falei, não vou crer em nada, eu vou crer na palavra de Deus que é a correta e eu vou perseverar até o fim. Até que chegou o dia determinado por Deus, o nascimento da criança. E foi onde o próprio hospital, a própria direção hospitalar se levantou contra. Não tem como. É impossível. Quantas pessoas que recebem esta palavra do médico, recebem esta palavra do homem, não tem como, é impossível, não dá. E aí muitos, Senhor, eu criei tanto, eu orei tanto. Irmãos, mas a nossa fé deve ser até o fim. E o médico chegou para mim e falou isso, mas eu não cria na palavra do homem, eu cria no poder de Deus. A minha confiança não estava baseada naquilo que o médico
médico acha, porque o médico é falho, é pecador. Eu creio no único Deus vivo e poderoso, aleluia, que é o único que tem poder de dar e tirar a vida. Aí o médico falou: você está correndo risco, você não pode ter um parto normal, porque você teve uma cesariana há 2 anos e 6 meses atrás, e teve uma pessoa que veio aqui com uns 6 meses, não sei se foi 1 ano, parece, após um parto cesárea, e a barriga abriu, perdeu o útero, perdeu tudo e quase morre. Falei: 1 ano, mas eu sou 2 anos e 6 meses. Essa pessoa poderia ser incrédula, né, irmãos? Mas eu era uma serva de Deus. Eu estava ali não confiando em mim, não na minha saúde, não no meu corpo físico, mas confiando em Deus. E eu simplesmente virei para ele e falei: doutor, se minha barriga não abriu com 9 meses de gestação, porque somente agora na hora de nascer que vai abrir? Não, eu não criei, irmãos, eu não acreditei. Porque aquele que confia em Deus de verdade, ele não muda, ele não volta atrás. Ele tem decisão, ele tem firmeza, ele sabe o que ele quer. E ele falou: não, mas não tem jeito, você tem que fazer. Eu falei: não, eu não vou fazer. Ele falou: então você pode ir embora. Eu falei: eu não vou ficar aqui, quero ir embora. E eu fui embora, irmãos, louvado seja Deus. E eu estive na minha casa, e eu fiz esse propósito com Deus. Falei: Senhor, eu creio, eu espero no Senhor que o Senhor há de me dar o meu parto normal, porque no começo Adão e Eva não tinham médico ao seu redor. E Deus cuidou de todos. Antigamente não tinha cesariana e Deus cuidou de todos, louvado seja Deus. Ai, mamira, mas teve caso que morreu. Sim, porque é permissão de Deus. Pessoas que não davam lugar para Deus, o diabo é ousado, foi lá, sim, conseguiu. Louvado seja Deus, aleluia. Mas nada acontece sem a permissão do Senhor. É claro que os médicos por um momento quis me aterrorizar, falar que, aleluia, louvado seja Deus, eu estava correndo risco, que tinha pouco líquido anemiótico. É claro que teria, no final da gestação sempre tem, mas quando a gente não tem aquela mentalidade que eles têm, o estudo que eles têm, eles nos enganam, irmãos, com simples palavras. Muitas das vezes o diabo usa, né, a boca de muitos, que quando eu entrei na sala para fazer a ultrassonografia, eu vi o olhar da médica e do médico totalmente transformado. Não é conto não, irmãos, não é história não, mas quando você está numa guerra espiritual, as coisas são reais. E eu senti aquele olhar pesado, maligno, estranho demais. Foi onde esses dois que fizeram a ultrassonografia com uma DOP, que relatou que estava com tantos riscos, e enfim, eu não acreditei, eu não confiei, eu confiei no poder de Deus. E aleluia, louvado seja Deus. E eu saí do hospital. E quando eu estava vindo, a enfermeira virou para mim e falou assim: quando você voltar, você não volta para cá mais não, que você não vai ser recebida aqui não. O médico não vai te atender não, você já está saindo. Eu falei: não, eu vou para casa e eu vou voltar para aqui sim. E foi o que aconteceu. Eu fui para casa só para descansar um pouco, já era mais de meia-noite. Cheguei em casa às 2 horas da manhã quase, lá no Rio de Janeiro, né, irmãos, é longe as coisas. E quando eu cheguei em casa só para descansar, quando foi às 6 horas da manhã, eu senti de ir no hospital, a bolsa tinha rompido. E eu falei com meu esposo, todas as vezes que nós ia para o hospital, que eu tinha ido já umas 3 vezes antes, e sempre caía naquela passagem que falava: não confieis no homem. E eu me assegurava nesta palavra: não confieis no homem. E eu guardei no meu coração esta palavra, foi o que me deu força para mim não ceder. E quando eu peguei a Bíblia na última vez, que foi a vez que eu já tinha saído do hospital, e quando eu falei com meu esposo: vamos ler a Bíblia, eu senti agora de nós ir. Ele até falou comigo: mas agora você tem certeza? Porque para nós ir e voltar de novo. Eu falei: não, abra a Bíblia. E quando ele abriu a Bíblia, caiu naquela passagem que fala assim: mulher, crê que a hora vem e agora é. E essa palavra foi suficiente para mim, irmãos, porque não basta Deus falar 2 vezes, não, basta Deus falar uma vez só. E quando o Senhor falou uma vez comigo nesta palavra, a minha fé era grande. Eu falei: então vamos lá. E chegamos lá, foi uma luta, irmãos. Estava tendo greve, repórteres na porta do hospital. E o plantão que ia entrar não entrou. E quem estava lá? O plantão da noite que eu havia deixado. Os cujos que me atenderam estavam lá novamente para me atender.
E uma enfermeira que estava lá, uma obstetra, que virou para mim e falou comigo que eu não tinha passagem, que eu não tinha como ter um parto normal. Ela me examinou e falou assim: agora você vai para o 5º andar. Eu falei: para onde? Para a sala de parto normal. Aí eu virei para ela e falei assim: mas você não tinha falado que eu não tinha como ter filho normal? Ela ficou sem palavras e falou assim: toda mulher tem, depende de se esperar. Aí eu já vi, irmãos, louvado seja Deus, aleluia. Quantas das vezes, né, pessoas simples, não tem muita experiência, aí o médico fala: não tem passagem. Não tem por quê? Porque não está na hora, no minuto, nem no segundo que Deus quer. Porque quando está na hora que Deus quer, se não tiver uma complicação diferente, irmãos, porque o inimigo também luta, né? Se não tiver uma complicação extremamente diferente, a natureza do nosso corpo já é suficiente, preparada por Deus para a criação, para o nascimento. E foi onde eu fui, e a enfermeira que tinha falado que não era para mim voltar ficou revoltada, ficou meio desconfiada comigo, não estava aceitando. Na mente dela, ela poderia estar pensando, pelas atitudes dela, dava para entender isso, que a criança ia nascer com algum defeito, que eu ia ter alguma complicação, mas não, aleluia. O mesmo Deus que estava comigo no princípio, me mostrando, aleluia, que Ele iria de me dar mais uma criança, Ele esteve comigo até o final, louvado seja Deus, honrando a minha fé. Quem me observava, louvado seja Deus, a minha família que estava ao redor, sabendo da situação, que achava que eu estava agindo de mim mesma, que eu não tinha entendimento, mas ficaram confundidos, irmãos. Ficaram admirados de saber, aleluia, que no tempo de Deus, Deus ele age. Ai, mamília, mas eu já orei, eu já busquei, mas às vezes o vento está soprando e você está deixando o vento te abalar. O vento está deixando você duvidar. Se você duvidar, não tem como Deus agir na sua vida. Ah, mas eu estou buscando de Deus um dom, eu estou buscando de Deus isso, estou buscando de Deus aquilo. E aí vem a seta da dúvida e você se abala. Ah, mas eu estou buscando o Espírito Santo e Deus, o Espírito Santo se aproxima com aquelas línguas de fogo para você falar e vai tocando no seu coração e você deixa a dúvida entrar. Ah, é de mim mesmo. E aí você está lá de novo, louvado seja Deus, sem entender. Mas por que, Senhor, que eu estou buscando e não estou recebendo? Às vezes está lá buscando a Deus por um dom e Deus está mostrando, Deus está incomodando. Ah, mas deve ser de mim mesmo. Se eu falar de mim mesmo, Deus vai cobrar. Vai. Mas se Deus te mandar falar e se você não falar, Deus vai cobrar também. Aleluia, louvado seja Deus. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que Pedro, ele teve essa iniciativa de ir até Jesus, de tomou uma decisão de andar por cima das águas. E quando veio aquele vento soprou forte, e o que é que Pedro fez? Pedro olhou para o vento. Se ele tivesse focado em Jesus, ele não tinha visto o que estava acontecendo até ao redor. As águas poderiam subir de um lado para o outro, aleluia, louvado seja Deus. Mas aquele que está focado em Deus, aleluia, ele permanece, irmãos. Às vezes, muitas das vezes, o que falta no meio do povo de Deus é focar mais em Jesus. Ah, eu estou focado em Deus, mas surgiu uma dor, surgiu uma enfermidade, aí já tomou conta do desespero. Ai, já vou morrer. Ai, a promessa que Deus tem na minha vida, eu queria isso, eu queria aquilo, fazer alguma coisa, aí vai o desespero. E às vezes fica aí tempos e tempos prostrado dentro de casa, não faz nada, não tem fé, não tem ânimo para nada, só focado no problema, só focado na enfermidade. Ah, irmã, vamos evangelizar, como é que eu vou? Que eu estou passando por isso, por aqui. Ah, vai orar, Deus está tocando, vai jejuar, vai orar, como é que eu vou, Senhor? Aqui o problema, tira o foco do problema e coloca em Deus. Tira o foco da sua luta e coloca em Deus. Tira o foco do seu problema e coloca em Deus o seu fogo, que você vai ver Deus agir na sua vida. Tira o foco da dúvida, tira o foco do medo, aleluia, e deixa Deus tomar a sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar.
Tira o foco do que as pessoas vão achar de você. Ah, mas eu não consigo, eu tenho vontade de usar na doutrina, eu tenho vontade de ser um servo de Deus, de ser uma serva de Deus, mas o foco está lá no que as pessoas vão achar. O foco está lá no que a família vai pensar. Louvado seja Deus, aleluia. Aquele que quer agradar o homem, que quer agradar o mundo, não tem como ser um servo de Cristo. Como Paulo falou, se quiser eu agradar o homem, não seria servo de Cristo. Se nós queremos agradar a Cristo, irmãos, se você quer agradar a Cristo, saiba que o mundo vai te aborrecer. O mundo vai te odiar. Será, irmã Miriam, é pesado assim? É. Seja um crente de verdade para você ver. Anda na rua, no meio da sua família, você vai sentir o desprezo. Você vai sentir a humilhação. Pessoas vão te humilhar pelas vestes que você usa. Ai, irmã Miriam, mas minha roupa não estava rasgada, só estava decente. Você vai ser humilhado por isso, porque o mundo não suporta. Aquele que está em trevas não suporta a luz. Aonde a luz chega, as trevas têm que dissipar, as trevas incomodam. E a sua presença, se você é um homem, se você é uma mulher de Deus, a sua presença vai incomodar o mundo. Ah, mas eu vou me abater com isso, eu vou voltar atrás, eu vou afundar, eu vou abater a minha fé, vou fracassar de maneira alguma. Quanto mais pedra se levanta contra nós, mais para Cristo nós buscamos por socorro. Mas para Cristo nós nos agarramos, louvado seja Deus, aleluia. Porque, irmãos, somente em Jesus nós obtenhamos salvação. Esse Jesus que eu prego para você aqui nesta noite, este Jesus que um dia te chamou para a salvação. Porque tem muitos que falam, eu conheci Jesus, mas eu vou ficar numa igreja mais light, numa igreja que eu posso me investir mais atualizada, mais moderna, uma igreja que eu posso estar, louvado seja Deus, aleluia, me sentindo mais atualizada. Não precisa dessas roupas tão antigas, essas roupas esquisitas que esses povos usam. Irmãos, quantos já criticaram o servo de Deus pelas vestes? Aí eu vou ficar com vergonha, aí eu vou atualizar mais as minhas roupas, eu vou vestir uma roupinha mais estilosa, é comprida, mas é estilosa. Fuja disso, irmãos. Jesus também não quer ver nesse comprimento, não. Jesus quer saber se sua veste também é uma veste que você se veste honestamente. E uma mulher e um homem de Deus que se veste honestamente, as suas vestes honestas é diferente. Ela não desperta a sensualidade. Ela não traz, louvado seja Deus, nenhum tipo de despertamento que venha fazer o ímpio pecar contra Deus, que venha definir o seu corpo de maneira alguma. Seu corpo não é para ficar à mostra. Ai, mamina, mas o ditado do mundo é o que é bonito é para se mostrar. É. Então vai sendo enganada pelo diabo e vai se mostrando. No dia do juízo você vai ver a consequência que isso vai trazer. No dia do juízo, aleluia, muitos vai ver que aquele crente que eles humilhavam, que eles perseguiam, que eles zombavam, vai estar descansando com o Senhor com alegria sem limite no seu coração. A sua alma vai estar rejubilando naquele dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Meu Deus, tantas provas, tantas lutas, nem se compara com o que o Senhor tem preparado para nós aqui neste lugar. E quem estava lá no mundo curtindo, bebendo, farreando, né, irmãos? Se sentindo, louvado seja Deus, o popular, todo mundo admirando, todo mundo mexendo, todo mundo cobiçando, aleluia, louvado seja Deus. Se não arrepender, vai estar em prantos. Do que vai adiantar a beleza? Do que vai adiantar a aparência? Lá não vai ter ninguém para elogiar mais, não vai ter ninguém mais, louvado seja Deus, aleluia, para exaltar o ego de ninguém mais não, louvado seja Deus. Ali vai ser lamento, ranger de dente, sofrimento, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Aonde nós quer passar a eternidade da nossa alma, irmãos?
Ah, eu quero passar no céu, então lute para você morar no céu. Se você quer passar no céu, procura renunciar ao mundo. Procura renunciar ao pecado. Ah, mas o pastor sabe que o pastor está me vendo como é que eu sou. E quando o pastor não está te vendo? Ai, mamina, mas não tem nenhuma câmera lá na minha casa. Não tem câmera mesmo, não. Mas os olhos de Deus estão lá. Muito mais do que uma câmera, os olhos de Deus estão a te contemplar. Desde o momento que você deita, desde o momento que você levanta, quando você está só, quando você está com alguém, não importa. Deus, Ele tem esquadrinhado o seu coração, tem vindo a sua mente e tem vindo o seu caráter. Ah, mas na igreja eu tenho que estar me vestido desta forma. E na sua casa, como que você tem se vestido? Como que você tem se portado diante do anjo do Senhor que te assiste todo momento? O anjo de Deus que está do seu lado te contemplando. Será que o anjo tem virado as costas por algum momento? Será que o anjo tem se envergonhado? Aleluia, louvado seja Deus. Tem se entristecido? Tem se afastado de você? E será que através desse afastar que o anjo tem tido, o inimigo não tem entrado com setas, o diabo já não tem entrando de mansinho, louvado seja Deus, querendo lançar problemas, enfermidade e coisas más? Nós devemos estar atentos e vigilantes, irmãos. Porque o diabo, ele é astuto. O diabo, ele não brinca. É como eu falo, quando você vê uma placa, não brinque com fogo. Porque não é para brincar com fogo. Porque a oportunidade que o fogo tiver, a brecha que ele achar no seu corpo, ele está te consumindo. Você pode estar gritando, você pode estar em desespero, você pode estar com criança recém-nascida no seu colo. Mas aonde o fogo achar espaço, ele vai queimar sem dó. E assim é o diabo. Não brinca com o diabo. Deus te deu a oportunidade de você ser um servo de Deus, de você ser um servo de Deus. Agarra essa oportunidade, leva com sinceridade as coisas de Deus. Porque se o inimigo, louvado seja Deus, aleluia, achar brecha em sua vida pela dureza do seu coração, tu vais arrepender amargamente. Então é momento de nos arrepender, irmãos. Arrepender enquanto há tempo. Porque Deus, Ele é o nosso advogado fiel. Ai, mamília, mas eu já matei pessoa. Mamília, eu já fiz tanta coisa ruim. Deus te perdoa. Se você se arrepender, Deus, Ele te perdoa. Quantas das vezes o filho faz coisa que não agrada o seu pai, que não agrada a sua mãe? E quando ele se humilha e pede perdão de coração, seu pai sabe que ele está sendo verdadeiro. E o pai perdoa. Quando é de coração, perdoa, louvado seja Deus. Mas ainda se por acaso a mãe que gerou abandonar, rejeitar o filho, diz o Senhor, todavia eu jamais os desampararei, os deixarei. Jesus, Ele perdoa, irmãos, se haver arrependimento. Ainda que o pecado do homem seja vermelho como a escarlate, o Senhor tem o poder de os tornar branco como a lã. Nós estávamos perdidos nós estávamos no mundo, cego, com o coração duro, na rebeldia, de não querer aceitar a verdade da palavra de Deus. Eu era assim, eu conhecia a palavra de Deus, mas eu me envergonhava de me portar como uma serva de Deus. Eu me envergonhava de vestir uma roupa, louvado seja Deus, que era para cobrir o meu corpo. Eu queria mostrar mais o meu corpo. Não seminu, né, irmãos? Mas como eu sempre falo, né? Mostrar o corpo não é só com roupa curta. Mostrar o corpo é quando você veste uma roupa totalmente arrochada no seu corpo, que vai definir o seu corpo. Você está nu da mesma forma. Você não está mostrando a pele, mas o corpo está mostra. Quantas irmãs também já estavam nessa situação? Tinham vergonha das coisas de Deus. Às vezes eu ouvia alguém pregando, falando do amor de Deus, sabe o que fazia? Ignorava. Eu que não visse uma roupa dessa. Não, irmãos. Nós temos que nos portar como as santas mulheres que faziam a profissão de servir a Deus no passado, com sinceridade. Será como que as santas mulheres de Deus se vestiam antigamente? Como que eram as suas roupas? Como que era? As suas peças, como que era? Será que era como as modernas de hoje? Será, irmãos? Será se Jesus estivesse vivendo em terra, na carne, assim como nós, como ele esteve no passado?
cumprindo seu ministério, será que ele andaria como esses pastores que nós vemos por aí? Tomando banho de piscina só de cueca, não tem moral nem dentro da própria casa, não tem autoridade nem dentro da própria casa, e dando uma de servo de Deus, de pastor de ovelha, irmãos. É diferente, irmãos. As coisas de Deus é mais séria. As coisas de Deus é mais sério. O caminho é estreito, a porta é apertada. Então esse Jesus tem nos dado a oportunidade, nos tirou desse caminho de pecado, mesmo com a nossa dureza de coração. Mas chegou um tempo que ele nos moldou, irmãos. Ele nos purificou. Pegou aquele vaso velho lá, era rebelde, aleluia, e transformou. Hoje nós somos uma nova criatura. Hoje nós olhamos para nós mesmos e falamos: Senhor, antes, meu Deus, como é que eu fazia isso, como é que eu fazia aquilo? Mas hoje nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E o que nós vamos fazer com isso, irmãos? Perseverar até o fim. Ai, mamãe, mas hoje eu estou salva, já é o suficiente? Não. Busque a Deus e persevere. Quem está de pé, busque para que também não caia. Porque antes de nós também houve homens e mulheres que serviam a Deus. E o tempo passou, eles não perseverou e caíram no laço do passarinheiro. Caíram no laço do inimigo, irmãos. Então você que está na presença de Deus, procura aproximar mais de Deus. Procura buscar a unção de Deus na sua vida, para que as suas palavras sejam palavras purificadas, palavras que venham servir como fonte de alimento para aqueles que chegar até você sedento de ouvir uma palavra vinda de Deus. Você que não se batizou ainda, se prepare para você se batizar. Abandona aquilo que te faz pecar, irmã Miriam, mas é isso que me faz pecar. Tira de você, lança fora. Não perca a sua salvação por causa de mínima coisa. Não deixe de fazer a vontade daquele que te ama para fazer a vontade daquele que quer matar a sua alma, daquele que só quer te destruir. O ladrão só veio senão para matar, roubar e destruir. E o que o ladrão faz? Ele engana, irmãos. O diabo, ele engana. Tem pessoas que têm sede do vício, da bebida e do cigarro, das drogas, da prostituição. Tem mulher que não fica sem as suas vaidades. Tem sede, irmãos, é uma obsessão maligna. Meu irmão, quando ele morava com nós em casa antes de eu casar, tinha uma repugnação por cigarro, irmãos. Chegava alguém lá em casa fumando, meu irmão já ficava murmurando, que cheiro velho ruim, não sei o quê. Depois de um tempo começou a andar com companheiragem. Hoje está viciadíssimo. Como que uma pessoa que não aguentava agora está viciada? Conseguiu ficar 3 meses e não conseguiu ficar 3 meses sem usar, porque já está prejudicando a saúde, e não conseguiu perseverar. A sede, a abstinência maligna. Será que isso é normal? É do corpo humano da pessoa? Você compra lá o cigarro, você vê lá a foto, aleluia, Jesus, daquela coisa terrível, pessoa com câncer, em estado terminal, não, já está mostrando ali, é um veneno, e as pessoas ainda compram por quê? Será porque quer morrer? Não. O diabo, ele é enganador, e ele tem enganado a muitos, e muitos têm sido enganados pelo diabo, muitos novos, perdendo a sua vida, a sua saúde, perdendo a oportunidade de viver, irmãos, de estar fazendo alguma coisa para Deus, de estar na igreja cantando, louvando a Deus, sendo um vaso útil nas mãos de Deus, está jogando a sua vida fora. Enquanto muitos estão na maca de um hospital querendo vida, tem muitos que pegam e destroem a sua própria vida. É normal, irmãos? É o inimigo. Mas Deus, ele veio para dar vida. Jesus veio para libertar. Jesus, ele veio para transformar. Então, se tem algo na sua vida que tem bloqueado, que tem impedido você de ter uma aproximação de Deus, faça um concerto com Deus nesta noite, na sua mente, no seu coração, aleluia. Faz um compromisso com Deus, porque se conheceres a verdade, essa verdade te liberta. E essa verdade, ela está sendo pregada aqui nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus. Se deixares a presença de Deus, a palavra de
seu coração de verdade, o diabo não terá mais domínio sobre a sua vida. As correntes do diabo, do pecado, não terão poder mais de te prender, porque o jugo, aleluia, Jesus, as correntes do pecado será despedaçado através da unção e do poder de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, se você sente que tem algo que te impede de aproximar de Deus, faz um concerto com Deus, irmãos. Se Jesus voltasse agora, neste momento, se você ficasse, qual é a primeira coisa que você ia pensar, irmã Miriam? Eu acho que era isso, eu acho que era aquilo. Então pensa logo agora, antes que Jesus volte. Aproveita a oportunidade. Jesus é tão maravilhoso, irmãos, tão maravilhoso, tão maravilhoso. Por quê? Porque nós é cheio de pecado, nós é cheio de erros, né? Cheio de falhas, perdão, né? Louvado seja, porque aquele que vive em Cristo Jesus não vive mais na prática do pecado, ainda que tropeça, tem suas falhas, mas o coração está sempre ali contrito, arrependido, né? Mas nós somos imperfeitos, irmãos, nós temos nossas limitações, fraquejamos, falhamos, sim, somos falhos, louvado seja o nome do Senhor, mas Deus é um amor sem explicação, né, irmãos? Não tem palavras o suficiente para nós expressar o quão grande amor de nosso Deus, né? Então vamos ser gratos a Deus, irmãos. Vamos agradar a Jesus. Já basta muitos que estão aí causando a tristeza no nosso mestre. Vamos, aleluia, ser um servo de Deus obediente e prudente, para que Deus venha olhar do alto dos céus, louvar de Deus e ter prazer em nossa vida. E ter alegria em nos ver, aleluia, Jesus, como servo amado, como servo obediente à sua palavra. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer a oração final. Quem trouxe a sua fé, seu voto, seu dízimo, apanhe em suas mãos. Vamos orar também agradecendo a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a última oração, para que Deus